Seja bem-vindo ao Minuto do Dom, e hoje vamos falar do livro 365 Hábitos Simples e Poderosos, de Paulo Rauch. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem alcançar seus objetivos com uma facilidade impressionante, enquanto outras, mesmo se esforçando muito, patinam e nunca chegam lá? A resposta, segundo Paulo Rauch, está nos detalhes. Está naquilo que a gente repete todo santo dia. Ele nos mostra que a grande virada não vem de um salto gigante. Ela brota de uma série de pequenos hábitos. E olha, se você se sente preso em ciclos de autossabotagem, prometendo mudar e nunca conseguindo, este livro é para você. Paulo Rauch não entrega apenas a teoria. Ele te dá um arsenal de ferramentas. Fica até o final, porque vou revelar a armadilha que o próprio autor chama de a mais perigosa para quem quer construir um futuro melhor. A gente tem a tendência de buscar aquela grande mudança de chave, não é? Aquele momento épico que vai virar tudo de uma vez. Mas você realmente acredita que uma pequena mudança pode transformar sua vida de forma radical? O primeiro grande insight do autor é o que ele chama de a força dos pequenos hábitos. Paulo Rauch defende que a nossa vida é a soma das nossas escolhas diárias. Muitas vezes a gente subestima o poder do que é feito de forma consistente. O livro, por exemplo, não é sobre mudar tudo de repente, é sobre adicionar um hábito por dia e ver o efeito composto desse acúmulo. Imagina duas pessoas querendo melhorar a saúde. A primeira decide virar fitness da noite para o dia. Ela se matricula na academia mais cara, compra todos os suplementos, começa uma dieta super restritiva. Na primeira semana, ela está exausta, dolorida e desanimada. Provavelmente desiste antes do mês acabar. A segunda decide apenas caminhar por 15 minutos ao acordar. No dia seguinte, ela adiciona um copo de água com limão, depois 1 minuto de alongamento. Cada passo é mínimo, mas em um ano, ela construiu uma rotina de bem-estar robusta, sem dramas, sem sacrifícios brutais. Ela sentiu a transformação acontecer. A vida não melhora por um acaso, ela melhora por pequenos atos. Se você se reconheceu nessa armadilha de querer tudo de uma vez, o caminho de saída começa por reprogramar a mente. E é isso que esse canal entrega. Antes de continuar, clica agora para seguir o canal. É um gesto simples, não custa nada e garante que você não perca nenhum conteúdo que pode mudar o rumo da sua carreira. Saber que o pequeno é poderoso é bom, mas como a gente constrói isso de verdade? Qual o segredo para manter essa consistência? Você já se viu repetindo comportamentos que não queria, quase que no automático, como se estivesse preso num loop? Paulo Rauch explora a fundo a estrutura por trás de cada ação que a gente toma. Ele desvenda o que chama de o ciclo do hábito. É uma sequência de elementos que, quando compreendida, nos dá o poder de criar ou quebrar qualquer rotina. Primeiro vem o gatilho, aquele impulso que inicia o comportamento. Depois a ação, o comportamento em si. E por fim, a recompensa, o benefício que o cérebro recebe e que faz você querer repetir. Pensa em duas pessoas querendo economizar dinheiro. Uma delas, toda vez que se sente estressada, gatilho, vai às compras online, ação, e sente um prazer momentâneo, recompensa. Ela repete isso todo mês. Gasta mais do que devia e se endivida. Ela nem percebe que a verdadeira dor é o estresse, não as compras. A outra pessoa, ao sentir o mesmo estresse, gatilho, decide dar uma caminhada, nova ação, e ouve um podcast que ela gosta, recompensa. Ela sente um alívio genuíno e não gastou um centavo. Paulo Rauch explica em detalhes o passo a passo de como identificar e redesenhar esses ciclos, e está tudo lá no livro. Ele te dá um mapa para a reprogramação. Seus hábitos moldam sua realidade. Você quer testar e expandir sua capacidade cognitiva? No Testar QI você encontra uma plataforma dedicada a avaliar sua inteligência através de métodos validados. O link está aqui na descrição do vídeo. É fácil falar em criar hábitos e entender seus ciclos, mas e quando a gente simplesmente não consegue começar? E quando a procrastinação bate forte? Você já se sentiu desmotivado ou travado mesmo sabendo exatamente o que precisa fazer para mudar? O autor aborda a importância crucial de superar o que ele chama de a barreira da inércia. Muitas vezes, o maior obstáculo não é a dificuldade da tarefa em si, mas o esforço inicial para sair do zero. Paulo Rauch mostra que a gente gasta muita energia pensando em fazer e pouca energia realmente fazendo. Ele defende que a perfeição é inimiga do começo. O importante é o primeiro micropasso. É a ação mínima que quebra a inércia.
Vamos pegar dois empreendedores que precisam criar conteúdo diariamente. Um deles espera ter a ideia perfeita, a iluminação ideal, aquele dia em que tudo vai fluir. Ele passa horas pesquisando, planejando, mas no fim não publica nada. Acaba travado pela busca da perfeição. O outro empreendedor tem a regra de publicar um parágrafo por dia. Não importa o que, ele escreve 10 linhas e pronto. No fim do ano, ele tem um livro. O primeiro ainda sonha em começar. O segundo já está colhendo os frutos da consistência. O livro de Paulo Haut traz métodos claros para diminuir o atrito do começo e te colocar em movimento de vez. A ação mais simples vence a inércia mais pesada. Mas e quando a gente sente que está dando tudo de si, investindo tempo e energia, e não vê resultado nenhum no horizonte? É aqui que mora o grande perigo, um que derruba a maioria das boas intenções. Você já começou algo com muito gás, cheio de expectativa e motivação, mas se viu desistindo porque os resultados prometidos simplesmente demoraram demais a aparecer, te deixando desmotivado e com a sensação de estar patinando no mesmo lugar? Paulo Haut identifica o que ele chama de a armadilha do platô oculto. Essa é a fase mais traiçoeira da jornada de construção de hábitos, justamente o ponto onde a maioria das pessoas desiste. A gente, com nossa mente imediatista e ávida por recompensas rápidas, espera uma linha reta de progresso, com vitórias visíveis a cada passo. Mas a realidade é que o sucesso vem em uma curva, muitas vezes exponencial, com um longo período de esforço sem retornos aparentes. Você se esforça, melhora internamente, suas bases se fortalecem dia após dia, mas os resultados externos e visíveis demoram a se manifestar. Pode ser que você esteja a um passo da grande virada do tão esperado salto, mas como não vê o avanço espetacular que esperava, acaba desistindo, achando que não funciona ou que não é para você. Essa é a mais perigosa armadilha para quem quer construir um futuro melhor. Prometi lá no começo do vídeo que falaria dela, e ela está aqui. O autor não só te ajuda a identificar esse platô, mas te dá estratégias para ter a paciência e a visão necessárias para atravessá-lo, colhendo os frutos grandiosos lá na frente. Imagina duas pessoas dedicadas a aprender um novo idioma complexo, como o japonês, do zero. A primeira estuda por 3 meses a fio, memoriza vocabulário, pratica gramática todo dia, se dedica com afinco. Mas quando tenta ter uma conversa fluida com um nativo, se sente completamente travada, as palavras não vêm com naturalidade. Fica frustrada, pensa que é incapaz e abandona o curso, acreditando que não leva jeito para línguas. A outra, com a mesma dificuldade inicial e sentindo o mesmo desânimo e a mesma frustração, decide confiar no processo de aprendizado cumulativo. Ela sabe que o cérebro precisa de um tempo de incubação para conectar todas as informações. E segue em frente, um dia de cada vez, sem se importar tanto com a velocidade. De repente, numa viagem ao Japão, durante uma conversa casual, ela percebe que está entendendo e se comunicando com mais naturalidade do que imaginava. As frases começam a se encaixar, a fluência brota quase sem esforço consciente. Ela não só furou o platô, como desbloqueou uma nova e valiosa habilidade. A persistência vence a invisibilidade dos resultados. Se você se reconheceu nesse momento de quase desistir, de se sentir invisível na jornada, entenda que a virada está mais perto do que você imagina. E esse conteúdo pode ser o seu empurrão para não parar agora. Se esse conteúdo está gerando valor para você, curte o vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esse material para mais pessoas que buscam crescimento real. Atravessar o platô exige resiliência e uma boa dose de paciência. Mas e se a gente pudesse tornar todo esse processo de construção de hábitos muito mais fácil e quase automático? Você já tentou mudar um hábito de vida, como se alimentar melhor ou fazer mais exercícios, mas sentiu que o ambiente ao seu redor estava o tempo todo conspirando contra você, sabotando suas melhores intenções? O autor Paulo Haut vai fundo na importância crucial do que ele chama de a arquitetura do ambiente. Ele defende que não adianta só ter força de vontade pura e simples. Nosso entorno físico e social tem um poder gigantesco e muitas vezes subestimado sobre as nossas escolhas e comportamentos diários. Paulo Haut mostra que, em vez de lutar contra a tentação, devemos desenhar o nosso mundo de forma estratégica. Seja na organização da sua cozinha, na configuração do seu escritório, na escolha das suas companhias ou até na forma como organizamos as redes sociais. Ele te dá um mapa para remover distrações que te puxam para baixo e facilitar as boas escolhas.
O livro te ensina como arrumar sua vida para que os hábitos desejados se tornem inevitáveis e os indesejados impossíveis. Pense em duas pessoas que querem ler mais e passar menos tempo nas redes sociais. Uma delas tem a casa cheia de televisões ligadas, notificações de celular apitando o tempo todo e o livro guardado, esquecido, numa gaveta qualquer. Cada distração é uma barreira gigante, exigindo um esforço hercúleo de sua força de vontade. Ela promete ler, mas nunca consegue. A outra pessoa, seguindo os ensinamentos de Paulo Rauch, cria um canto de leitura aconchegante, com uma poltrona confortável e uma boa iluminação. O livro de interesse está sempre à vista, talvez ao lado de uma xícara de chá. O celular fica em outro cômodo durante o período de leitura, em modo silencioso. Ela removeu as distrações proativamente e facilitou a ação de ler. Ler se tornou um convite irresistível, e o tempo nas redes sociais diminuiu naturalmente. O ambiente molda sua intenção. Ele define seu destino. Com um ambiente favorável e a paciência para furar o platô, você já está à frente da maioria, mas ainda falta um ingrediente secreto para sustentar o sucesso no longo prazo. Você já se viu preso à ideia de que um hábito tem que ser perfeito desde o início, e qualquer desvio já significa um fracasso total e irreversível? Paulo Rauch explora a importância vital do que ele chama de a mentalidade dos ajustes contínuos. A vida real não é estática. Mudanças acontecem, imprevistos surgem o tempo todo. O autor ensina que a busca pela perfeição é um tiro no pé, na verdade. Em vez de desistir quando algo não sai como planejado, a chave é aprender a revisar e ajustar a rota rapidamente. Ele defende que cada falha ou desvio é uma oportunidade de coletar dados, uma chance de entender o que não funcionou e refinar a abordagem para a próxima tentativa. Não se trata de ser infalível, mas de ser adaptável e flexível. O livro te dá um guia prático para criar loops de feedback, fazendo pequenas correções de rota. Assim, transforma obstáculos em trampolins para um progresso ainda maior e mais consistente. Imagine duas pessoas que decidem acordar mais cedo todos os dias para meditar por 20 minutos. A primeira perde o horário um dia, se sente péssima, acredita que falhou completamente no seu objetivo e desiste da ideia de vez. Ela se culpa e abandona o hábito, pensando que não serve para isso. Para ela, se não é 100%, é 0%. A segunda pessoa, seguindo a mentalidade de Paulo Rauch, também perde o horário. Mas em vez de desistir, ela reflete sobre o ocorrido. Por que eu perdi o horário? Fui dormir tarde demais? O despertador não estava alto o suficiente? Ela ajusta sua rotina de sono para o dia seguinte, testa um despertador diferente e, no dia seguinte, volta à meditação sem peso na consciência. Ela entendeu que o progresso é um caminho de pequenos ajustes, não uma linha reta sem erros ou falhas. O progresso nasce da adaptação, não da perfeição. E se você quer conhecer seus limites cognitivos e trabalhar para superá-los, o Testar QI está esperando por você na descrição também. Um líder que conhece sua capacidade mental e evolui ela continuamente está sempre um passo à frente. Aí está. Tudo que você ouviu neste vídeo é só a ponta do iceberg, um mapa inicial das ideias mais poderosas. Paulo Rauch entrega no livro o passo a passo exato para você construir uma vida de propósito. Com exercícios práticos, reflexões diárias e ferramentas acionáveis para você aplicar cada um dos seus 365 hábitos simples e poderosos. Ele tem um guia de implementação e um calendário de ação que te guiam mês a mês, sem dúvidas ou desculpas. Se você quer se aprofundar em cada detalhe e realmente transformar essas ideias em ações concretas na sua vida, garanta seu exemplar pelo link oficial que está na descrição do vídeo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, como você vai colocar isso em prática a partir dessa semana. Até a próxima. Este foi o Minuto do Dom.